Muitos irmãos capazes do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria estar retornando a esta casa de oração para poder falar da palavra de Deus. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Leandro, aos obreiros desta casa pela recepção. Me sinto bastante acolhido nesta casa de oração, nesta igreja, e que Deus em Cristo continue nos abençoando. É um prazer cultuar com os irmãos na noite de hoje. Peço perdão pelo atraso, né? Em decorrência do trabalho no centro de São Paulo, a volta é um pouco caótica, acaba atrasando um pouquinho o cronograma, mas cá estamos para a glória de Deus. Sua Bíblia aberta, por gentileza, livro de Neemias, capítulo de número 3. Neemias, capítulo de número 3, verso de número 1. Tradução King James atualizada, talvez um pouquinho diferente da sua, mas com a mesma finalidade. Diz assim: E Eliasibe, o sumo sacerdote, levantou-se com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram o portão das ovelhas, o qual santificaram, e levantaram as suas portas. Até a torre de Meá, eles a santificaram, e até a torre de Hananel. Amém? Pode se assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto cujo contexto é bastante interessante e importante para que possamos entender aquilo que nos está proposto. E o contexto do texto em questão vai apresentar para a gente um período de reconstrução, um período de restabelecimento, visto que o povo está estruturando novamente a vida e a rotina em uma Jerusalém que foi destruída e devastada. Se analisarmos o contexto histórico, a gente vai perceber que Neemias aparece no cenário em um momento necessário, porque a cidade precisava ser reestruturada, visto que isso ocorre em etapas. Quando o povo volta do cativeiro, a volta ocorre em 3 etapas, assim como o cativeiro também ocorreu em 3 etapas. A primeira volta é pelas mãos de Zorobabel, em que voltam alguns dos judeus. Outros preferem ficar onde estavam ou partir para outros territórios que tinham o domínio dos persas, visto que a Babilônia caiu. Não é mais a Babilônia que comanda. Agora estamos tratando acerca do Império Medo-Persa, que vence a Babilônia com a queda do rei que presidia posterior a Nabucodonosor, que é o rei Belsazar. A Bíblia vai nos dizer e nos contar, apresentando para a gente a história do texto, que, de acordo com os relatos de Esdras, a primeira leva retorna e o propósito de Zorobabel é claro, é único. Antes que se toque em casas ou na cidade, a prioridade é levantar o templo. Zorobabel, ele vem com a missão, junto com Jesua, uma missão muito clara: reestruturar o templo que fora destruído, visto que o povo que está voltando é um povo que não tem esperança. O povo que está voltando é um povo que não tem projeção, porque o cativeiro arrancou isso deles. Viver debaixo do jugo babilônico fez com que todos os dias eles tivessem saudade e desejassem voltar para Jerusalém. A história, melhor dizendo, vai deixar muito claro para a gente que um ponto positivo
do cativeiro babilônico é que dele para frente você não vê mais relatos de idolatria, porque através do sofrimento Deus ensina a Israel, Deus ensina aos judeus que o único Deus ainda é Ele. E às vezes precisaremos passar pelo sofrimento para entendermos que não há divindade, não há imagem, não há nada que possa ser adorado pelo homem capaz de resolver problemas que só Deus pode resolver. Você pode correr para qualquer recurso, para buscar todos os meios, buscar todos os subsídios, mas tem problema que só Deus é capaz de solucionar. E havia uma ferida aberta no coração dos judeus que só Deus poderia fechá-la. Então, pós-cativeiro babilônico, o povo não tem mais relatos de idolatria, de adoração a outros deuses, muito pelo contrário. Pela saudade de Jerusalém, pela saudade do templo, o povo agora constrói em Jerusalém as primeiras sinagogas. Porque precisamos entender que culturalmente e misticamente para eles, Márcio, o templo tornou-se um amuleto. Por quê? Porque o templo não era pura e simplesmente um local de adoração a Deus. Haviam judeus que antes da queda cultuavam mais o templo do que o próprio Deus que lá descia para ser cultuado. Então era uma veneração com o misticismo, porque enquanto o templo estava de pé, na cabeça do povo havia um propósito. Qual? Enquanto eu ver o templo, eu tenho esperança de que tudo vai dar certo. Enquanto eu ver o templo, eu tenho esperança de que está nos conformes. Só que estavam próximos do templo, mas distantes de Deus. Estavam dentro do templo, mas longe do dono do templo. Então, o povo começa a ter o templo como um amuleto. Só que em 586, quando a notícia vem, Jerusalém caiu e o templo foi destruído, a esperança deles foi passada. E agora Deus, através da boca dos profetas, deixa claro para eles a mensagem: o templo pode ter caído, Jerusalém pode ter caído, mas eu ainda estou de pé no meu trono, porque isso é só aprendizado, isso é só lição e tem que passar. Deus, ele começa a tirar as referências para mostrar para o povo: a referência de vocês sou eu. Então, enquanto o teu coração estiver atrelado em algo, Deus vai te pedir. Enquanto teu coração estiver preso em algo, Deus vai exigir de volta. Lembra de Abraão? É meu filho querido, é meu unigênito, é o filho da promessa. Aí Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu quero o filho da promessa, eu quero Isaac. Por quê? Porque Deus precisa provar aonde que está o nosso coração. Então, se você venera algo, se você está preso em algo, eu tenho um recado de Deus para você: se desprenda, porque você deve estar acorrentado, deve estar preso, não é naquilo que você controla, naquilo que você domina ou que está debaixo do teu controle. Você tem que estar agarrado em Deus, porque Ele é eterno. Tudo passa, mas a palavra dele, Ele permanece para todo sempre. Então Deus tira a referência do povo, que é o templo, é Jerusalém. E agora Zorobabel, retornando do cativeiro com um grupo de judeus, cerca de 10.000, ele vai buscar reconstruir o templo. Só que a Bíblia vai dizer em Esdras, capítulo de número 3, que a reconstrução começa pelo altar. O povo começa a levantar o altar, que é o local de entrega. Começou certo. E a obra vai desenvolvendo-se, porém, no capítulo de número 4, a obra é embargada. E quando a obra é embargada, o povo diz: agora que a gente estava com vontade e não deu certo, agora que embargou a obra, deixa para lá que eu vou voltar para levantar a minha casa. Aí quando o povo desiste do templo e volta a adornar suas residências, Deus levanta Ageu, Deus levanta Zacarias, e a mensagem de Ageu é clara: enquanto a casa de vocês está adornada, está linda, muito bem montada, a casa do Senhor está em ruínas. E a desculpa do povo era: mas a obra foi embargada. Artaxerxes mandou parar a construção, porque os samaritanos se incomodaram com a construção do templo. E agora o povo parou. Só que nos capítulos de número 5 e 6 do livro de Esdras, a reconstrução continua, ela volta. O povo volta para o templo, volta a reconstruir, e no capítulo de número 6 a obra é finalizada. Por fim, o povo consegue
concluir a reconstrução do templo. A segunda leva, o retorno dos judeus, acontece pelas mãos de Esdras. E agora que o templo está levantado, a missão de Esdras, agora tendo o templo, o local de adoração como referência, porque a promessa de Deus era, a referência de vocês com o templo de Salomão é porque ele era belo. Eu tiro a beleza no segundo templo, mas pode ficar tranquilo, porque o que importa não é o exterior, é o interior. E a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. A promessa de Deus é clara. E quando a promessa de Deus é lançada, as consequências oriundas dessa promessa começam a se desenvolver. Porque pelas mãos de Esdras, Deus reaviva a chama do povo. Esdras acha o livro da lei. E quando Esdras lê o livro da lei, capítulo de número 8, se não me falha a memória do livro de Esdras, ele vai ler. E durante a leitura, Deus aviva o povo. E Deus começa a trabalhar no meio da nação. Eles vão se livrando do que não era para ter, vão abrindo mão de casamentos misturados, o povo vai voltando a cultuar e a ordem está sendo restabelecida. O templo está de pé. As festas nominais de Jerusalém voltaram a ser realizadas. E aparentemente está tudo bem. Aparentemente está tudo nos conformes. Por quê? Porque a vida está voltando ao normal. O povo está cumprindo liturgia. As casas estão levantadas. O templo está levantado. Mas enquanto tem gente satisfeita no ambiente, dizendo está de bom tamanho, não precisa de mais nada, está dentro dos conformes, se no meio de Jerusalém não tem ninguém que está querendo dar continuidade à reconstrução, a 1.500 quilômetros de distância tem um homem que serve dentro de um palácio, é copeiro do rei, que quando ouve a notícia de que Jerusalém ainda não foi reconstruída, de que tem gente em miséria e desprezo, a Bíblia vai dizer que esse homem se assenta, chora, jejua e ora. E eu abro um parênteses para dizer aqui, enquanto tem gente no ambiente acomodada com a situação, porque acostumou com a ruína ao redor, Deus ainda tem Neemias preparado e levantado para mostrar para o povo que a casa está de pé, o templo está de pé, mas a obra não terminou, tem cidade para reconstruir. Glória! Se ninguém na cidade tem coragem ou tem recurso, Deus traz de longe. Alguém entendeu? Se ninguém dentro do ambiente da cidade tem recurso para melhorar, Deus começa a trazer de longe. São 1.500 quilômetros que distam a cidadela de Suzã de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que quando Neemias escuta o relato acerca do que está acontecendo em Jerusalém, ele se entristece. Neemias poderia muito bem ter pensado, o templo está de pé, as casas estão de pé, não é trabalho meu, se eles estão acomodados com o estado da cidade, é problema deles, porque eu estou aqui no palácio, eu sou copeiro do rei, eu como da melhor comida, bebo da melhor bebida, tenho o melhor aposento, porque eu sou o homem de confiança do rei. O que passa pela minha boca, entra na boca dele. O que ele come, eu também como. A confiança do rei está ancorada em mim. Eu vou me preocupar com quem está do outro lado do mundo e que não tem disposição para reconstruir a própria cidade? Eu não, vou ficar aqui. É isso que acontece. Saber do que acontece do outro lado incomoda Neemias. Não é um dia, uma semana, um mês, cerca de 3 a 4 meses, Neemias está incomodado depois de saber da notícia. Ele ouve no mês de Quisleu, entre outubro e novembro. Ele vai responder no mês de Nisan, terá a oportunidade, que é entre março e abril. Olha a distância. Olha o tempo. Só que para muitos é algo que vai passar. É um sentimento que hoje existe, amanhã não existe mais. Sabe quando você ouve uma notícia ruim e aquilo te incomoda por algumas horas, passa o tempo, depois você nem lembra.
Só que Neemias não. Porque Neemias tinha um problema. Qual? Era prestativo demais. Neemias era patriota. E desde o momento que ele ouve a notícia, lhe incomoda. Só que do mês de Quisleu ao mês de Nissan, Neemias está se apresentando diariamente diante do rei. E o semblante dele permanece o mesmo. Neemias não se entristece na presença do rei. É lá no mês de Nissan que ele vai apresentar-se com o semblante caído. Mas durante esse hiato de tempo, Neemias está se apresentando e cumprindo sua função como se nada tivesse acontecido. Esperando a brecha. Esperando a oportunidade. Enquanto isso, Neemias está orando. E desde que ele ouve a notícia, ele assenta em seu coração: eu preciso que o Senhor, a oração que ele faz, que o Senhor Deus me dê graça diante dos olhos do rei. Os dias vão se passando e parece que nada mudou. Só que no mês de Nissan, em um dia inesperado, Neemias vai entrar diante do rei para lhe servir vinho. E o texto vai dizer que o semblante dele está caído. Quando o rei olha para o rosto de Neemias, ele vai dizer: rapaz, tu não está bem, tu não está normal, porque não é assim que você se apresenta diante de mim. O que é que está acontecendo? Você está doente? O que te entristece? Aí Neemias olha para o rei e diz: como poderia estar eu bem, se a cidade onde é o sepulcro dos meus pais está destruída, as suas portas queimadas a fogo? Como poderei eu estar bem numa situação dessa? Aí o rei olha para Neemias e diz: então, o que é que tu me pedes? Resumindo, o rei disse: e o que você quer que eu faça com relação a isso? Ele está com a faca e o queijo na mão. O rei lhe deu um papel e uma caneta, um papel em branco e uma caneta, e disse para ele: me diz aí o que é que você quer. O texto vai dizer que Neemias temeu e tremeu. E por que Neemias treme? Por respeito. E a primeira lição que Neemias está nos ensinando aqui, nessa apresentação dele diante do rei, é: tema as autoridades que Deus levantou. Eu não me submeto a homem, porque é Deus. É somente a Ele. Deus é meu pastor. Eu sou do grupo de Jesus e, pasmem, é o pior grupo que tem. Porque lembra da igreja de Corinto? Eu sou de Paulo, pelo menos respeita Paulo. Eu sou de Apolo, pelo menos respeita a liderança de Apolo. Eu sou de Cristo, respeita quem? É o pior grupo que tem. Neemias teme a autoridade, porque ele sabe quem colocou o rei ali foi Deus. E o texto vai dizer que após temer, ele não vai abrir a boca para pedir, ele vai orar. Olha aqui a grande diferença. Imagina você podendo pedir qualquer coisa para o rei. Muitos disparariam. Eu preciso disso, aquilo outro, e eu quero isso para fazer isso aqui. Neemias não, ele para, ele ora. E depois que ele ora, ele vai falar com o rei. Era mais ou menos Neemias dizendo assim: calma aí, rei. Antes de falar com o Senhor, que é autoridade na terra, eu vou falar com Deus, que é autoridade nos céus e na terra. Calma aí. E quando ele fala com Deus, Deus lhe dá a estratégia e ele começa a olhar para o rei. Está aqui um mistério, tá? Porque Neemias olha para o rei e vai dizer o seguinte: rei, que o Senhor me mande até Judá para que eu a edifique. Pera. Neemias ele não age na precipitação. Neemias tem uma estratégia. E Neemias não é alguém aleatório que está indo no nome dele. Neemias está sendo autorizado por alguém. Aí tu chega pro camarada e pergunta: ô, fulano? Oi. O senhor é pastor, né? Sou. Quem é que te ungiu?
foi Deus. Eu subi no monte, eu dobrei o meu joelho, eu orei por 3 dias. E Deus disse, desce, sai do teu ministério e abre uma igreja. Aí eu saí do meu ministério. E o que tu era no teu ministério? Eu era membro. Por que tu não foi consagrado? Porque o pastor me perseguia. E eu fundei o meu ministério. Então tu tá dizendo que quem te autorizou foi Deus? Foi. Foge. Há as exceções? Há. Mas vai puxar o histórico. Se saiu em paz, pode ser que Deus o tenha autorizado. Mas se você puxar a caveira do indivíduo e era problemático como membro, vai ser um pastor problemático também. Só que na igreja dele tem mistério, não tem misterioso. É diferente. O mistério vem de Deus, o misterioso, ninguém sabe. Tem de tudo, menos Bíblia. Se jogar uma Bíblia, não sobra um. A história vai nos dizer que Neemias é autorizado por quem? Pelo rei. Ele tem uma missão, ele tem intimidade com Deus. Provavelmente tudo que ele planejou fazer foi uma estratégia de Deus entregue para ele, mas ele não sai às cegas, ele vai pedir autorização. Aí tá difícil, né? Aí aperta um pouco, né? Aí dói um pouquinho mais, né? Só que tudo era plano de Deus. E Neemias sai. E não sai de mãos vazias. Porque quem sai debaixo de autorização, sai com recurso na mão para concluir a obra que Deus lhe permitiu fazer. Eu vou repetir isso aqui. Quem sai debaixo de autorização, não sai de mãos vazias. Sai com recurso suficiente para poder completar aquilo que Deus o designou a fazer. Por quê? Porque quem Deus levanta não entrega a obra incompleta. Termina aquilo que Deus planejou. Eu nunca vi Deus levantar alguém e não concluir a obra. Até Sansão, que era o mais difícil de lidar, cumpriu o propósito de Deus. Quebrado, mas cumpriu. Porque quem Deus levanta não volta. Aquele que põe a mão no arado e torna para trás, esse não entra no meu reino, não. A Bíblia nos diz. O pastor falou que vai ficar quietinho. A Bíblia nos diz que quando Neemias chega em Jerusalém, está aqui outro mistério interessante, pastor. Quando Neemias chega em Jerusalém, ele não chega acelerado. Ele não chega querendo mudar as coisas do dia para a noite. Quando ele pisa o pé em Jerusalém, são 3 dias, ó. Tem muita gente que atrasa o propósito de Deus porque não sabe observar. Lembra de Jeremias capítulo 18? Do capítulo 1 a 17, é Deus enchendo Jeremias de profecia. Fala a Israel, fala ao povo, diga ao povo. No capítulo 18, Deus chama Jeremias e diz, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Tu não vai falar. Quando ele desceu à casa do oleiro, ele começou a observar o oleiro trabalhando com o vaso na roda. E quando ele vê, depois de observar, Deus fala com ele. Ele vai falar lá no final do capítulo. Porque é Deus ensinando para Jeremias que, calma, tu tá acostumado a começar o capítulo falando, agora tu vai ver e escutar. É Deus ensinando a gente a pisar um pouquinho no freio. Chegar num ambiente onde ninguém o conhecia e chegar acelerado dizendo vamos, 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 vamos. Eu preciso conhecer o ânimo do povo. E como é que eu vou conhecer? Preciso observar esse povo. E o texto vai dizer que Neemias está observando por 3 dias.
E quando ele está observando, enquanto ele observa, ele vai dar um passeio pela cidade à noite. Ele puxa alguns homens, ele monta um animal e vai passeando pela cidade. Eu acho lindo porque a Bíblia vai dizer que ele passa pela porta do vale. Ele chegou na cidade, ele vai dar um passeio e o passeio dele é na porta do vale. Da porta do vale ele vai para a porta do monturo. A porta do vale despontava para as regiões montanhosas, por isso denominada de porta do vale. A porta do monturo era onde era despejado o lixo para fora da cidade. Era a porta do monturo ou a porta do esterco, que era por onde os dejetos da nação eram expelidos para o lado de fora. Olha onde Neemias está passeando. Onde ninguém quer pisar. Só que é lá da porta do monturo que ele consegue ver uma Jerusalém destruída. De lá, ele vai para a porta da fonte. E quando ele chega na porta da fonte, perceba algo interessante. Ele desce do animal, porque o animal não consegue subir. E ele parte a pé. Depois ele volta. E ele não diz a ninguém sobre o que ele foi fazer. Até o presente momento, ninguém sabe para o que ele veio, de onde ele veio. Ninguém sabe o propósito e muito menos quem o autorizou. Ele não abre a boca. E o texto vai nos dizer que após isso, Neemias, na manhã seguinte, reúne o povo e agora lhes conta tudo o que havia planejado no coração e tudo que ele experimentou até chegar ali. As conversas com Deus, as conversas com o rei, os projetos que havia no coração. E o projeto de Neemias é claro. Qual? Irmão, acabou o opróbrio. Acabou a humilhação. Porque enquanto não tem porta e nem muro na cidade, apesar das casas estarem levantadas e o templo está de pé, não tem proteção para cuidar daquilo que está inserido dentro de Jerusalém. Quando o povo planta, os inimigos vêm e tomam aquilo que foi plantado. Israel, Jerusalém, estava sendo subjugada pelas nações vizinhas. Por quê? Porque os governadores das províncias não queriam, principalmente Sambalate, não queria que fosse reestruturada a nação. Por quê? Porque lhe era muito proveitoso ver o judeu sofrendo. Lhe era muito proveitoso ver a destruição de Jerusalém. E para ele era normal ver a cidade com o templo de pé, com as casas de pé, mas o muro caído. Por quê? Porque dá acesso, dá liberdade para quem está do lado de fora, permite que quem não é cidadão consiga passar para o lado de dentro. Quem não tem autorização entra e sai de Jerusalém a hora que quer. Só que quando Neemias pisa o pé na cidade, Neemias tem um propósito claro. Qual? A partir do momento de hoje, só entra em Jerusalém quem tem autorização para passar. A partir de hoje, só vai pisar dentro de Jerusalém quem tiver a autorização para entrar. Por quê? Porque o tempo de opróbrio, de humilhação, de subjugo aos inimigos termina hoje. Vamos, irmãos, levantar os muros. Vamos, irmãos, reestruturar a defesa da cidade. E o texto vai dizer que Sambalate olhou para ele junto com Tobias e disse assim: rapaz, o que é que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Neemias simplesmente não rebate. Olha para eles e
diz: o que nós estamos fazendo aqui é nosso, o que estamos realizando aqui é nosso, vocês não têm parte nessa obra. Neemias está ensinando a gente o quê? Antes de começar a reconstrução, deixa claro, negócio com quem está do muro para dentro, porque quem está do muro para fora não tem nada para te ofertar. Vou repetir: quem está do muro para fora só está para atrapalhar a obra. Quem tem parte na construção é quem está na parte de dentro. Mas pastor, eu já procurei tanto e eu não acho dentro da igreja. Pastor, eu quero muito construir minha família, namorar, noivar e casar. Só que, pastor, quando eu olho para dentro da igreja, eu não acho. Só que, pastor, começou a me seguir no Instagram uma mocinha, e ela é muito bonita. E quando eu fui olhar o perfil dela, ela é solteira, pastor. Só que nas publicações dela não tem nada que glorifica a Cristo. E aí, pastor, eu fui perguntar de onde que ela era. Ela me falou que é daqui de São Paulo, pastor. E eu fiquei sabendo que é no bairro aqui do lado. Eu não vou precisar pegar nem lotação para ir para casa dela, pastor. Só que tem um probleminha. Qual? Conversando com ela, eu descobri que ela não é crente. Eu descobri, pastor, que ela não tem nem vontade, que para ela, Deus não é religião. Para ela, não é errado se faz a gente feliz. Só que, pastor, eu vou colocar o meu joelho no chão e eu vou orar para Deus converter ela. E quando Deus converter ela, a gente vai ter uma vida linda, né, pastor? Já respondeu aqui. Meu irmão, se tu tem fé, tô dizendo para você mesmo, rapaz, e varoa, o que serve para as varoas também. Se tu tem fé que Deus vai converter esse atribulado e essa atribulada, para que não usar essa fé para Deus trazer para cá quem está vindo de longe? Já falamos sobre isso. Tem Neemias chegando na cidade, mas está de olho em Sambalate. Está de olho em Tobias. Te apruma, varoa. Te apruma, varoa. O texto vai nos dizer que o povo é animado. E agora há uma movimentação para reconstruir as muralhas. Para alguém natural, o pensamento mais óbvio é: vamos levantar os muros e depois reedificamos as portas. Primeiro trabalha a estrutura e depois a gente arruma as portas. Só que a minha e a tua Bíblia vai dizer que os muros não estavam completamente derrubados. Os muros estavam fendidos. Haviam brechas neles. Que a estratégia de Babilônia para poder destruir Jerusalém não foi derrubar o muro por completo, mas foi criar nele acessos. Por que é que você pensa do porquê que eles demoraram tanto para reconstruir os muros? Porque quando olhavam, estava em pé. Mas tinha muita brecha. Estava em pé, mas tem muito buraco. Está de pé, mas tem muito acesso. E cria uma falsa sensação de segurança. As portas estavam completamente queimadas. Só que a Bíblia vai dizer que a reconstrução, ela não parte com foco nas muralhas.
A reconstrução, ela tem foco nas portas. E quando eu perguntei para Deus o motivo, Deus me disse: porque porta é acesso. A muralha pode estar em pé, mas se a porta não estiver posta, não adianta ter a muralha de pé. E por que não colocar as portas depois? Porque é difícil reconstruir com o acesso livre. É difícil reconstruir com a porta aberta. E o que é reconstruir com a porta aberta? Tem desejo, tem vontade, quer melhorar, mas sempre está dando espaço para o pecado. Não dá, meu irmão. Quer ser alguém diferente, até pisa dentro da mudança, mas tem algo que não consegue largar, a porta está aberta. E a reconstrução parte das portas. Só que o que eu acho lindo, e chegamos no ponto central, é que a primeira porta a ser restaurada é a porta do gado. Qual que era o intuito dessa porta? A porta do gado, ela despontava para o templo. Por ela passavam os animais que seriam oferecidos em sacrifício ao Senhor. Nessa porta jazia o tanque de Betesda, conforme João citou. Porque no tanque de Betesda os animais eram lavados para serem oferecidos em sacrifício no templo. Preste atenção nisso. Então se passava pela porta do gado com o sacrifício. Lavava o sacrifício no tanque de Betesda e logo na sequência entregava ele no templo. A primeira porta a ser levantada é essa. A porta do sacrifício. A porta em que o povo entrava com a expiação pelos pecados. Eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu passo pela porta da ovelha, eu passo pela porta do gado, porque quando eu passar por ela, quando eu entregar o meu sacrifício, o meu pecado está perdoado. Aleluia. E se você for ler o texto, você vai entender e perceber que a única porta que não tinha ferrolho e nem tranca era a porta do gado. Só que o que eu acho mais lindo nela não é isso. O que eu acho mais lindo nessa porta é que quem levanta ela não é construtor. Quem levanta essa porta não é alguém que está na obra, não. Quem levanta a porta da ovelha ou a porta do gado, que é a mesma, é Eliasibe, que é o sumo sacerdote, junto com os sacerdotes. Eles levantaram a porta do gado, colocaram ela, edificaram, e o texto vai dizer que santificaram essa porta. A única porta que não tinha tranco e que era santificada. E durante essa edificação, eles levantaram a porta e edificaram os muros, desde a torre de Meá, que na verdade não era uma torre, era partindo daquele ponto, Meá significa 100. Então, dá a entender que eles levantaram mais 100 côvados de muro, até chegar na torre de Hananel, ou Ananel. E quando chegam nessa torre de Hananel, aí começa a reconstrução da porta do peixe. Mas eu quero me prender na porta da ovelha, ou a porta do gado. Quando o sumo sacerdote e os sacerdotes levantam a porta do gado,
Eles não só colocam ela de pé, mas levantam os muros até a Torre de Hananel. E se você for procurar entender o porquê que a torre era chamada de Torre de Hananel, você vai perceber que foi por conta do homem que a ajudou na construção daquela torre. Eles nomearam ela de Hananel. E quando a gente vai buscar a tradução, o que significa? Hananel significa graça de Deus. Então, preste muita atenção nisso, para você entender. Quando a porta do gado é levantada, que é a porta do sacrifício, a porta onde o cordeiro passa para o holocausto, quando a porta do gado é levantada, é feita uma conexão dela com a Torre de Hananel. Então, simbolicamente, quando a porta da ovelha, quando a porta do gado é levantada, quando ela é reedificada, cria-se uma conexão com a Torre da Graça de Deus. E quando a Torre da Graça de Deus se conecta com a porta do gado, a gente aponta para uma direção clara. E essa direção meu irmão, enquanto a porta do gado estiver levantada, o recado de Deus para o nosso coração pode passar por ela. Por quê? Porque tem remissão de pecado, tem sacrifício, tem conexão com Deus, porque você pode pecar, você pode falhar, você pode ter caído, você pode ter errado, mas quando você passa pela porta do gado, é Deus dizendo para você, é criada uma conexão com a torre da graça de Deus, e a torre desta graça de Deus, ela te apresenta o templo dizendo para você, você caiu, você errou, você pecou, mas aqui tem remissão para o teu pecado, aqui tem perdão para a sua falha. É Deus dizendo para a gente, prioriza a porta do gado. Por que é prioridade? Porque antes de começar uma reconstrução, nada vai sair do papel. Nada vai andar se você não se conectar com a Torre da Graça. Não é pura e simplesmente levantar uma porta. Não é pura e simplesmente um acesso. Não é pura e simplesmente uma passagem. É uma conexão. E quando você levanta a porta do gado, é você dizendo, eu entro através dela com o meu sacrifício. E a partir do momento que eu passo por essa porta, a partir do momento que eu adentro essa porta, você precisa entender que não é mais você, não é mais as suas vontades, não são mais os seus desejos. A partir do momento que você passa para o lado de dentro, atravessando a porta do gado, você está dizendo para ele, eu sou a tua ovelha, o Senhor é o meu pastor, então cumpra em mim o teu querer. Há uma porta de pé. A porta do gado está de pé. Ela te linka com a Torre da Graça. E ela está dizendo para você, passa. Vai para dentro. Porque toda a reconstrução que você está procurando, ela ainda não aconteceu. Porque te falta passar pela porta das ovelhas. A busca que você tanto tem para saciar esse vazio de dentro da tua alma só será preenchido a partir do momento que você passar para dentro da porta das ovelhas. Meu irmão, abdica de preocupações que não te levarão a nada. Priorize aquilo que te aproxima de Deus. É Deus dizendo para a gente hoje, a porta do gado, a Torre da Graça
E há um chamado de Deus do lado de dentro para nós dizendo paz. Através. Porque quando você passar, ele levanta a porta do peixe. Quando você passar, ele levanta a porta da fonte. Quando você passar e você menos esperar, toda a cidade vai estar edificada, mas tudo passa pela porta do gado. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, quem não é ovelha, não serve. No reino de Deus, quem não passa pela porta do gado, jamais terá vida com Deus. Jesus mesmo disse o quê? Eu sou a porta. Quem passar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Meu irmão, o que eu quero deixar claro para você, e eu termino aqui. A porta do gado, ou a porta da ovelha, ela não é um simples acesso. Ela é a conexão com a graça de Deus. E para nós, o que é a conexão com a graça de Deus? Ou quem é a conexão com a graça de Deus? É o nosso Cristo. É Ele dizendo para a gente, eu sou a porta do gado. E nada na sua vida vai partir da reconstrução se você primeiro não passar por mim. Tenha experiências, tenha vida, tenha intimidade com a porta do gado. Porque quando você passar por ela, eu te faço um desafio. Se você permanecer o mesmo, eu abdico e apostato da minha fé. Mas se Deus mudar a tua história, nos encontraremos na glória e louvaremos a Ele perpetuamente. Passa pela porta do gado, atravessa a porta das ovelhas. Porque quando você chegar do outro lado, você vai conhecer o que é a graça de Deus. Há alguém em nosso meio que não professa a fé cristã, não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e vindo no culto de hoje, sentiu-se tocado a reconhecer o Senhor como Salvador da sua alma. Há alguém em nosso meio? Há alguém em nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo e hoje deseja retornar para a casa de Deus? Há alguém em nosso meio? A porta está aberta. A porta do gado está te chamando para passar por ela. Jesus está dizendo para você, eu sou a porta, passa por mim. Eu sou a porta, atravessa, chega do outro lado. Porque o que era ruína a partir de hoje é reconstrução. Mas tudo começa em passar por Jesus. Ninguém chegará ao Pai se não passar por mim. Tem que passar por Ele. Há alguém no nosso meio que quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor Jesus? Faça um sinal com a sua mão que eu quero orar pela tua vida. E se não há, que Deus em Cristo os conceda uma nova oportunidade. Termino dizendo, passa por Jesus. Qualquer plano, qualquer projeto que você tenha a realizar, passa primeiro por Ele. Não comece uma construção, não comece uma obra sem primeiro levantar a porta do gado. Porque é através dela que você voltará à comunhão com Deus. Não importa o que você fez, não importa onde e como você caiu. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É o recado dele pra gente hoje. Porque quando passar pela porta do gado, a promessa de Deus para a tua vida é reconstrução. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Tudo organizado, hein? Você vê que não existe bagunça com as coisas de Deus, né? Você ora, você jejua, Deus dá direção, você passeia pela cidade e começa pelo ponto certo, a santificação.
reconstrução, ela precisa de organização. Não é de qualquer maneira. As coisas de Deus nunca foram e nunca será de qualquer maneira. Amém?